E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos atravessou um ano que parecia escrito para o drama e terminou com um roteiro de reconstrução que devolve orgulho e expectativa. Entre noites de incerteza, arquibancadas inquietas e decisões difíceis, o clube que voltou à elite enfrentou um labirinto de crises e encontrou saída, vaga na Sul-Americana, identidade em campo e um plano realista para 2026. A pergunta que ecoa é inevitável: como uma temporada à beira do precipício produziu um desfecho que reacende esperança? A jornada começou sob sinais confusos, com vazio de comando e debates intermináveis sobre quem deveria conduzir o vestiário. O ambiente se deteriorou na virada de calendário, e a sensação de improviso contaminou gramado e corredores administrativos. Em paralelo, o torcedor viu a equipe flertar com a zona de risco e se perguntava se haveria estrutura para suportar a maratona do Brasileirão sem ruir. O eixo só começou a girar quando decisões firmes foram tomadas, ainda que com tropeços. A sucessão de treinadores não foi apenas um número, foi um sintoma. Cada troca carregou o custo de adaptação e perda de tempo, mas também refinou o que o clube não queria mais: uma equipe sem plano, sem agressividade e sem compromisso com padrões de alto rendimento. A virada ganhou contornos mais nítidos com a chegada de Juan Pablo Vojvoda. O treinador implantou método, blocos compactos, pressão coordenada, ataques mais diretos e uso inteligente dos corredores. Ajustou cargas, redesenhou papéis e cobrou execução diária. Em semanas, o Santos deixou de ser previsível e passou a competir com energia e clareza de ideias, um requisito mínimo para quem tenta se afastar do fundo da tabela. No epicentro emocional, Neymar encarnou a síntese do projeto: símbolo, risco e recompensa. Aos 33 anos, enfrentou contratempos físicos, incluindo problemas musculares em 4 momentos distintos e uma lesão de menisco no joelho esquerdo. A minutagem foi limitada, mas os jogos decisivos tiveram sua assinatura: gols em série na reta final, passes que quebram linhas e a capacidade de arrastar marcações, acendendo o estádio e mudando a temperatura do vestiário. Mais que lances, Neymar trouxe tráfego de mídia, bilheteria elevada e uma narrativa de reconciliação com a própria história. Cada aparição virou evento, cada participação impactou a confiança coletiva. A renovação em meados do ano sinalizou compromisso, e a nova extensão em negociação para atravessar o próximo semestre é peça-chave para consolidar ambição e estabilidade. O caminho até a Sul-Americana foi construído com pontos preciosos em duelos tensos. Em vez de sucumbir ao Z4, o Santos aprendeu a sofrer sem perder método e, quando teve margem, acelerou. A classificação continental não apaga oscilações, mas muda a agenda. 2026 terá calendário robusto, com Paulistão, Copa do Brasil e compromissos internacionais que exigem elenco profundo e rotina sem atalhos. Nos escritórios, o clube encarou um moedor de executivos. Saídas em sequência, e declarações públicas que incendiaram o debate, expuseram feridas e fragilidades de governança. A resposta veio com a chegada de Alexandre Matos, figura tarimbada no mercado. O recado é direto: blindagem de processos, hierarquia clara e menos improviso. Estabilidade na mesa é tão urgente quanto disciplina no treinamento. Essa reconstrução executiva não é cosmética. Afeta contratações, cláusulas, comunicação com investidores e diálogo com patrocinadores. Em um ano turbulento, a falta de coesão administrativa derramou sobre o campo. Aprendida a lição, 2026 pede previsibilidade, janela bem planejada, reforços que resolvam funções específicas e integração com a base de forma responsável. Em campo, a equipe que sofreu com eliminação precoce na Copa do Brasil e queda no estadual precisou absorver o golpe e reagir. A resposta não veio de uma tacada de mestre, mas de acúmulo de microdecisões, ajustes de sistema, correção de transições defensivas, maior eficácia nas bolas paradas e substituições que respeitam o desenho de jogo. O Santos se recompôs com método, não com milagres. O torcedor teve de conviver com placares amargos, incluindo goleada que virou cicatriz, mas também testemunhou noites de afirmação.
Quando a equipe passou a disputar cada segundo com intenção, o estádio voltou a empurrar. A relação arquibancada-gramado foi reativada, e esse vínculo costuma antecipar pontos que não aparecem em planilhas, mas determinam campeonatos. A narrativa de caos convertida em combustível tem uma base concreta: calendário, metas e identidade. Com o Vojvoda, o Santos sabe como quer pressionar, para onde quer conduzir o adversário e em que zonas prefere finalizar. Com o Neymar, desenha mapas de vantagem, atraindo marcadores e liberando companheiros. Essa combinação de plano e talento é o mínimo exigido para um clube que deseja abandonar a mediocridade. As dores do ano serviram de roteiro para evitar reincidências. Trocas excessivas de comando custam pontos, mensagens mal calibradas custam reputação, decisões sem lastro técnico custam tempo. O plano para 2026 assume isso: menos ruído, mais consistência, menos discursos, mais execução. O símbolo de reestruturação está no treino, na escala, na gestão de carga e nas métricas que viram performance. O horizonte imediato inclui consolidar elenco, fortalecer o setor ofensivo e proteger a espinha dorsal. Reforços com função, não apenas nomes, e um vestiário que respira um mesmo manual. A Sul-Americana, longe de ser bônus, é palco de afirmação, vitrine para reintroduzir o Santos ao continente e laboratório para elevar competitividade. A pergunta que move os bastidores é simples e implacável: o clube vai transformar aprendizado em hábito? Com governança mais sólida, comando técnico reconhecível e um líder em campo capaz de desequilibrar, o desenho existe. O desafio é mantê-lo, especialmente quando a temporada exigir respostas rápidas e decisões impopulares. A cada temporada, projetos morrem por promessas vazias. O Santos tem, agora, o que não se compra: senso de urgência e consciência de limite. Sai do ano com marcas, mas com rumo. Se a palavra é reviravolta, o conteúdo precisa ser disciplina. E se a palavra é esperança, o caminho precisa ser trabalho. 2026 começa hoje, e a Vila sabe que não há espaço para outro roteiro improvisado. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou torcedores e jornalistas em estado de pura curiosidade. Nas imagens, Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais respeitados e vitoriosos do futebol mundial, aparece comentando sobre o Santos comandado por Juan Pablo Vojvoda. O tom da fala, carregado de surpresa e elogios, rapidamente viralizou e se tornou pauta nos principais programas esportivos do Brasil. Afinal, não é todo dia que um treinador de renome internacional se pronuncia sobre o futuro de um clube brasileiro com tamanha clareza. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, milhares de torcedores começaram a compartilhar o vídeo, destacando o trecho em que Ancelotti afirma que o Santos precisa reforçar seu elenco para alcançar voos maiores. A fala do italiano, conhecido por sua visão estratégica e experiência em clubes gigantes da Europa, trouxe à tona uma discussão que já vinha sendo feita nos bastidores: o elenco atual do Peixe estaria preparado para enfrentar os desafios da próxima temporada? Ancelotti, sempre cuidadoso em suas análises, não poupou palavras ao destacar que o Santos tem tradição, história e uma base sólida, mas que precisa urgentemente de reforços pontuais para equilibrar o time. Segundo ele, o clube não pode depender apenas da força da camisa ou da paixão da torcida. É necessário investir em jogadores que tragam qualidade técnica e experiência para somar ao talento jovem que sempre surge na Vila Belmiro. O vídeo mostra Ancelotti falando com clareza sobre a importância de mesclar juventude e experiência. Ele lembra que o Santos sempre foi celeiro de craques, mas que, em momentos decisivos, contar com atletas mais rodados pode fazer a diferença. Essa observação foi interpretada por muitos como um recado direto à diretoria santista, que vem sendo cobrada por contratações mais consistentes. A fala de Ancelotti também destacou a necessidade de reforçar setores específicos do elenco. Sem citar nomes, ele mencionou que o Santos precisa de jogadores capazes de assumir protagonismo em campo, especialmente em posições estratégicas como meio-campo e ataque.
Essa análise técnica reforça a percepção de que o clube precisa agir rápido no mercado da bola. Torcedores reagiram com entusiasmo e preocupação ao mesmo tempo. De um lado, muitos concordaram com Ancelotti e viram em suas palavras um alerta importante para que a diretoria não perca tempo. De outro, alguns se mostraram apreensivos, temendo que a falta de reforços possa comprometer os objetivos do clube em 2026. O vídeo, portanto, não apenas gerou curiosidade, mas também acendeu uma chama de cobrança. A imprensa esportiva repercutiu amplamente o comentário de Ancelotti. Programas de televisão e rádio dedicaram longos blocos para analisar suas palavras, destacando que quando uma figura como ele fala, o mercado escuta. A credibilidade de Ancelotti como ídolo e analista dá peso às suas observações, tornando-as quase um chamado oficial para mudanças. Nos bastidores, comenta-se que dirigentes do Santos receberam o vídeo com atenção. Embora não tenham se manifestado oficialmente, fontes próximas ao clube revelam que há um reconhecimento da necessidade de reforços e que as palavras de Ancelotti podem acelerar negociações já em andamento. O impacto de sua fala, portanto, vai além da repercussão midiática. O vídeo também trouxe à tona comparações com outros momentos da história do Santos. Torcedores mais antigos lembraram que, em épocas de crise, grandes ídolos do futebol mundial já haviam se manifestado em defesa do clube. A fala de Ancelotti, nesse sentido, se soma a uma tradição de respeito e preocupação com a instituição santista. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a repercussão da fala de Ancelotti pode ter efeitos positivos para o Santos. Ao colocar o clube em evidência, abre-se espaço para novos patrocinadores e investidores interessados em associar sua marca a uma equipe que busca se reerguer. O vídeo, portanto, não é apenas um alerta esportivo, mas também uma oportunidade de fortalecimento institucional. Torcedores do Fortaleza, clube que Vojvoda também comanda, comentaram o episódio com surpresa. Muitos destacaram que o reconhecimento de Ancelotti ao trabalho do treinador argentino reforça a importância de sua metodologia e de sua capacidade de transformar equipes. Essa repercussão fortalece ainda mais a imagem de Vojvoda no cenário nacional. A fala de Ancelotti também reacendeu o debate sobre a gestão do Santos. Críticos apontam que o clube precisa de uma administração mais ousada e transparente para lidar com os desafios financeiros e esportivos. O vídeo, nesse sentido, serviu como catalisador para discussões mais amplas sobre o futuro da instituição. Nas redes sociais, multiplicam-se teorias sobre quais jogadores poderiam ser contratados para atender ao alerta de Ancelotti. Nomes de atletas nacionais e internacionais são sugeridos por torcedores, que criam listas e montagens com possíveis reforços. Essa mobilização mostra como o vídeo despertou não apenas curiosidade, mas também esperança. O impacto emocional também é evidente. Muitos torcedores afirmam que ouvir Ancelotti falar sobre o Santos reforça a grandeza do clube e a necessidade de honrar sua história. O vídeo, portanto, não é apenas uma análise técnica, mas também um gesto simbólico que fortalece a autoestima santista. A repercussão internacional não tardou. Veículos esportivos de outros países mencionaram o episódio, destacando que quando uma lenda como Ancelotti fala, o mundo do futebol presta atenção. Isso coloca o Santos novamente em evidência no cenário global, algo que pode ser aproveitado pela diretoria. Jogadores atuais do Santos também reagiram ao vídeo. Alguns compartilharam trechos em suas redes sociais, demonstrando respeito pelas palavras de Ancelotti e reconhecendo a necessidade de trabalhar duro para honrar a camisa. Essa interação mostra como o impacto da fala chega diretamente ao vestiário. O vídeo ainda gerou debate sobre o papel dos ídolos do futebol na atualidade. Muitos destacaram que figuras como Ancelotti têm autoridade moral para apontar caminhos e que suas palavras devem ser levadas a sério. Essa reflexão amplia a importância do episódio para além do Santos, atingindo todo o universo esportivo. A fala de Ancelotti também foi interpretada como um gesto de carinho pelo futebol brasileiro. Ao se preocupar com o Santos, ele demonstra que sua visão vai além dos clubes europeus, reforçando sua imagem como embaixador do esporte mundial. Torcedores já planejam homenagens a Ancelotti, agradecendo por suas palavras e pelo respeito demonstrado ao Santos. Essa reação mostra como o vídeo não apenas gerou curiosidade, mas também criou um vínculo emocional entre o ídolo e a torcida santista. Por fim,
o vídeo que começou como uma simples entrevista se transformou em um fenômeno midiático. As palavras de Ancelotti sobre o Santos de Vojvoda não apenas despertaram curiosidade, mas também mobilizaram torcedores, dirigentes e especialistas. O episódio entra para a história recente do futebol brasileiro como um momento de reflexão e esperança para o clube da Vila Belmiro. A repercussão das declarações de Carlo Ancelotti sobre o Santos de Vojvoda continua movimentando intensamente os programas esportivos e as redes sociais. Desde que o vídeo foi divulgado, torcedores, jornalistas e até ex-jogadores têm se manifestado sobre a força simbólica das palavras do treinador italiano. O impacto foi imediato, pois Ancelotti não é apenas um técnico renomado, mas uma figura que carrega décadas de experiência em clubes gigantes da Europa, e suas observações sobre o futebol brasileiro ganharam enorme relevância. Nas redes sociais, o tema permanece entre os mais comentados. Milhares de santistas compartilharam trechos da fala, acompanhados de mensagens de entusiasmo e cobrança à diretoria. Muitos destacaram que ouvir Ancelotti falar diretamente sobre a necessidade de reforços é como receber um alerta vindo de alguém que conhece profundamente os bastidores do futebol mundial. Essa mobilização digital mostra como o vínculo emocional entre torcida e clube continua forte e como qualquer menção internacional gera uma onda de debates. A imprensa esportiva nacional dedica programas especiais e reportagens aprofundadas para analisar a repercussão. Jornalistas descrevem o momento como histórico e destacam que o Santos vive uma das fases mais delicadas de sua trajetória recente. Comparações com outras declarações de técnicos renomados são feitas para contextualizar a dimensão do episódio, mas há consenso de que se trata de uma fala que mexe diretamente com a autoestima santista. No ambiente interno do Santos, a fala de Ancelotti foi recebida com atenção e até certo incômodo. Fontes próximas à diretoria revelam que o vídeo reforça a necessidade de agir com mais rapidez no mercado da bola. Jogadores e comissão técnica também se sentiram motivados, vendo na declaração um sinal de que o esforço dentro de campo precisa ser acompanhado por investimentos fora dele. Torcedores mais antigos lembraram de momentos em que o Santos foi reconhecido por grandes nomes do futebol mundial, reforçando a ideia de que o clube, mesmo em fases difíceis, continua sendo observado por figuras de peso. Essa memória coletiva fortalece a emoção atual e gera uma sensação de que o gesto de Ancelotti é mais do que técnico, é cultural e simbólico. A repercussão internacional não tardou. Veículos esportivos da Europa e da América do Sul noticiaram o episódio, destacando que quando uma figura como Ancelotti fala, o mundo do futebol presta atenção. Esse reconhecimento global coloca o Santos novamente em evidência, mas desta vez em meio a uma discussão sobre reforços e planejamento estratégico. Entre os jogadores brasileiros, o vídeo gerou reflexões. Alguns compartilharam mensagens de apoio e gratidão, demonstrando respeito pelas palavras de Ancelotti. Essa reação mostra como o impacto da fala chega diretamente ao vestiário e ao coração de quem vive o futebol, reforçando a necessidade de união e valorização do elenco. A repercussão também trouxe à tona debates sobre a gestão esportiva no país. Críticos apontam que é preciso maior profissionalismo e independência das entidades responsáveis, para evitar que clubes fiquem vulneráveis a crises financeiras e esportivas. As palavras de Ancelotti, nesse sentido, serviram como catalisador para discussões mais amplas sobre o futuro do Santos e do futebol brasileiro. Torcedores de outros clubes, inclusive rivais históricos, reconheceram a importância das declarações de Ancelotti. Muitos destacaram que, mesmo não sendo santistas, se sentiram atingidos pela mensagem. Essa postura reforça a ideia de que o recado não foi apenas para uma torcida específica, mas para todos os apaixonados pelo futebol nacional. Por fim, a repercussão da fala de Ancelotti confirma que o futebol vai muito além das quatro linhas. Suas palavras não apenas despertaram curiosidade, mas também mobilizaram torcedores, dirigentes e especialistas em torno de uma reflexão profunda sobre a credibilidade e o planejamento esportivo. O episódio entra para a história recente como um momento de alerta e esperança, capaz de transformar a indignação em motivação para um novo ciclo de conquistas do Santos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários.
Ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.